O médico Nicodemos Júnior, suspeito de abusar de mais de 50 pacientes, voltou para a cadeia. Desta vez, o ginecologista foi preso em casa em Anápolis e depois levado para a delegacia de Abadiânia. Destaque do Bruno Mendes. A nova prisão é resultado de uma investigação da Polícia Civil aqui de Abadiânia. 4 moradoras da cidade também denunciaram o médico. O delegado pediu e a justiça então determinou a prisão preventiva de Nicodemos Júnior. Em instantes, todos os detalhes. Tá certo, Bruno. A tarefa de uma escola municipal de Itaberaí deixou os pais de alunos revoltados. O exercício de matemática pedia para calcular a quantidade de cocaína em pininhos de plástico. O pastor de uma igreja evangélica de Valparaíso foi preso no Distrito Federal por vender cartas de créditos de consórcios falsos. Agora você vê imagens ao vivo da BR-060 no perímetro urbano de Rio Verde. A gente vê ali uma movimentação bem tranquila, movimentação que deve se intensificar no decorrer do fim de semana. A Polícia Rodoviária Federal já aumentou a fiscalização nas estradas para o feriado de Nossa Senhora Aparecida. O objetivo é alertar motoristas e reduzir o número de acidentes e vítimas. Como que aconteceu ontem na BR-153. 2 pessoas morreram e a rodovia teve que ser interditada. E vem aí o maior aulão de Goiás. No J1 de hoje você vai saber todos os detalhes sobre o período de inscrições. Esse ano os participantes vão ter apostila, simulados e 2 dias de aulas ao vivo. O melhor, tudo de graça para você se preparar para a prova do Enem. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Sexta-feira, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera, agora 11h50, bom jornal pra gente, vamos começar. O médico denunciado por mais de 50 mulheres por abuso sexual contra pacientes foi preso de novo. Ele tinha uma decisão da justiça de responder pelos crimes em liberdade, mas esse novo mandado de prisão é referente à denúncia de vítimas de Abadiânia. O Bruno Mendes tem as informações pra gente. Oi, Bruno, com você, bom dia. Olá, Tiago, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Uma ótima sexta-feira. A gente fala ao vivo aqui de frente à delegacia de Abadiânia, onde neste momento Nicodemos Júnior Moraes está. Inclusive, eu vou pedir o nosso cinegrafista, o Divino Costa, para mostrar para vocês. O médico chegou naquele carro preto, uma viatura sem identificação da Polícia Civil. Ele está acompanhado do advogado, que há cerca de 10 minutinhos saiu aqui da delegacia, disse que estava indo comprar almoço para o médico e em instantes voltaria. Tiago, ele foi ouvido aqui na delegacia durante toda a manhã. Desta vez, Nicodemos Júnior foi preso por conta de uma investigação da Polícia Civil de Abadiânia, que recebeu denúncias de 4 mulheres, também pacientes do médico, que disseram terem sido abusadas pelo profissional. A gente acompanhou o momento da prisão logo no início da manhã. O médico foi preso no apartamento onde mora, no bairro Cidade Jardim, em Anápolis. Inclusive, nós vamos agora exibir uma reportagem contando todos os detalhes sobre a prisão e daqui a pouquinho eu volto com os detalhes do que acontece a partir de agora com Nicodemos Júnior. Vamos ver a reportagem. Nicodemos Júnior saiu do prédio às 9 horas da manhã. Ele era acompanhado pelos policiais e pelo advogado. Sem algemas, na mão o médico levava uma Bíblia e preferiu o silêncio. Algo a declarar sobre esta nova prisão? O senhor já está por dentro das acusações? Prefere se manter em silêncio? Algo a dizer, doutor? Vou acompanhar lá na cidade de Abadiânia. A defesa já sabia dessa investigação lá em Abadiânia? Não, fomos pegos de surpresa aí. E o procedimento foi acompanhar mesmo a prisão? Foi cumprir a prisão. O ginecologista, de 41 anos, foi colocado numa viatura descaracterizada e levado direto para a delegacia de Abadiânia. Desta vez, o mandado de prisão preventiva foi um pedido dos investigadores da cidade, onde 4 vítimas também denunciaram o médico. Mulheres, jovens, entre 20 e 40 anos de idade. As mulheres percebem, tanto nos toques quanto no olhar, que está excedendo
o padrão médico de atuação. Em seguida, ocorrem mensagens. Estão sendo juntados todos os prints. O médico Nicodemos Júnior Stanislau Moraes já foi condenado em primeira instância no Distrito Federal por violação sexual mediante fraude e tem um recurso ainda em andamento. No fim do mês passado, ele foi preso no consultório em Anápolis, depois da denúncia de 3 vítimas. A partir daí, mais de 50 mulheres procuraram a delegacia da cidade para denunciar o ginecologista. Numa audiência de custódia em 1º de outubro, foi decidido que ele continuaria preso, mas 3 dias depois, o médico recebeu liberdade provisória com a obrigação de usar tornozeleira, não entrar em contato com as vítimas e nem fazer consultas. Um recurso do Ministério Público para que ele voltasse para a cadeia tinha sido recusado pela Justiça antes desta nova prisão. O CREMEGO interditou o registro médico de Nicodemos por 6 meses. O ginecologista passou por exame de corpo de delito e está sendo ouvido no final desta manhã. Daqui da delegacia, ele segue direto para o presídio. O delegado acredita que outras mulheres podem aparecer para denunciar, já que Nicodemos Júnior realizava atendimentos com frequência em uma clínica aqui de Abadiânia. Não foram fatos isolados, pelo contrário, foi uma atuação constante e reiterada. E acreditamos que novas vítimas irão buscar a Polícia Civil de Goiás. Como vocês viram na reportagem, a gente acompanha esse caso desde cedinho. A todo momento vão surgindo informações. Como eu já noticiei para vocês, ele começou a ser ouvido aqui no final da manhã. A oitiva já terminou, mas passou a existir uma indefinição sobre para qual presídio Nicodemos Júnior seria encaminhado. Agorinha há pouco nós tivemos, portanto, uma informação oficial de que Nicodemos Júnior será encaminhado para o presídio de Aparecida de Goiânia, para o núcleo de custódia lá do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Isso porque o presídio de Alexânia, que é aqui da comarca de Abadiânia, para onde são levados os presos aqui de Abadiânia, não tem cela especial que ofereça segurança ao médico. Em casos assim, essas pessoas, que estão sendo investigadas por crimes sexuais devem ficar em celas separadas. A gente também teve uma confirmação de que antes de ser levado lá para o presídio em Aparecida, Nicodemos Júnior vai passar por uma audiência de custódia. O advogado conseguiu que o juiz aqui de Abadiânia realizasse, portanto, essa audiência de custódia que está marcada para as 4 da tarde desta sexta-feira. Portanto, Nicodemos Júnior deve ficar aqui na delegacia até as 4 da tarde, aí passa por audiência de custódia. Se o juiz manter o mandado de prisão preventiva, manter essa prisão preventiva, aí logo depois da audiência ele será encaminhado para o presídio em Aparecida de Goiânia. Ainda nesta edição a gente volta com outras informações sobre esse caso, inclusive porque o delegado regional que atua aqui em Anápolis, Abadiânia, ele também falou com a nossa equipe e vai trazer informações detalhadas sobre as 2 investigações, tanto de Anápolis quanto aqui de Abadiânia. Então, essas informações serão atualizadas. Agora, há pouco, a gente também conversou com o advogado que continua negando todas as acusações do cliente e disse que na audiência de custódia vai alegar que ele não oferece risco às investigações e que também não vai intimidar as vítimas, até porque ele está sendo monitorado por meio de uma tornozeleira eletrônica. Qualquer nova informação, a gente grita a você, Tiago. A gente está, inclusive, com a nossa equipe em Aparecida de Goiânia para mais informações, caso o ginecologista venha para o presídio aqui de Aparecida de Goiânia. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Bruno, por enquanto, muito obrigado. A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem suspeito de estelionato. Ele e a mulher vendiam falsas cartas de consórcios de veículos e imóveis. O Danilo Moreira chega agora com outros detalhes para a gente. Há quanto tempo esse suspeito estava sendo procurado, hein, Danilo? Bom dia. Oi, Thiago, bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Olha só, esse homem ele estava sendo procurado desde agosto deste ano, quando ele foi condenado aí pelo crime de estelionato, viu? Ele ficou conhecido após a divulgação da prisão dele em 2018, quando ele e a companheira foram presos durante as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal, que apurava a venda de falsas cartas de consórcios através de uma empresa que fica dentro de um shopping em Brasília.
No ano de 2016, este homem já havia sido preso preventivamente pela delegacia de Valparaíso de Goiás, que ele vendia aí carros através de um site de vendas com a promessa também de cartas de consórcio, viu? As quais, segundo ele, poderiam ser utilizadas de imediato para a compra de um veículo. Mas aí que está todo este problema, porque ele dizia para as vítimas que só poderia passar essa carta para ela quando a vítima fizesse a transferência de pelo menos a metade do valor dessa carta contemplada. Assim que a vítima fazia a transferência para esse homem desse dinheiro, ele simplesmente desaparecia no mapa, viu? E segundo a polícia, para passar mais credibilidade aí para cometer esse crime, ele dizia que era pastor de uma igreja evangélica em Valparaíso de Goiás, tudo isso para passar mais credibilidade para cometer esse crime. E olha só, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a ficha desse rapaz aí é suja, ele é investigado aí por mais de 33 crimes que foram cometidos aqui no entorno e também no Distrito Federal, e ele também tem 19 inquéritos abertos aí pela prática do crime de estelionato, viu, Thiago? Com você. Que história horrorosa, hein, Danilo? Obrigado por sua participação, bom trabalho para você, até daqui a pouco. Olha, para algumas pessoas, esse fim de semana vem acompanhado de um feriado prolongado. Vamos então dar um giro pelo estado e ver como está a movimentação nas rodovias que passam pelas principais cidades aqui de Goiás. Vamos começar por Rio Verde, de onde fala ao vivo a nossa repórter Manuela Messias. Ô Manu, bem no comecinho do jornal, a gente começou mostrando a Anápolis, parece que estava tudo muito tranquilo por lá. E na rodovia aí, o que você me conta? Bom dia. Bom dia para você, Thiago, e para todo mundo que acompanha a gente também. Eu falo aqui ao vivo do perímetro urbano da BR-060, aqui em Rio Verde. O movimento começou a crescer um pouco agora no comecinho da manhã e a tendência é que esse movimento cresça ainda mais ao longo do dia. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Enéas Costa mostrar para vocês como é que está o movimento neste exato momento. Isso é porque aqui, Thiago, muitas pessoas que são de Rio Verde, até mesmo da região, utilizam a BR-060 para ir até a capital, para ir para as fazendas, para os ranchos. Então, esse movimento deve crescer ainda ao longo do dia e no comecinho do fim de semana. Segundo a PRF, não só aqui na BR-060, mas em todas as rodovias federais que cortam o estado de Goiás, o movimento deve crescer cerca de 30%, tá? Mesmo assim, um recado importante para os motoristas de caminhão: não vai haver período de restrição para veículos de carga. Podem circular tranquilamente nessas rodovias federais, tá? A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o policiamento, então, nas BRs que cortam aqui o estado de Goiás durante esse feriado aí da padroeira do Brasil. Mesmo que o feriado seja só na terça-feira, isso é porque a Polícia Rodoviária Federal acredita que por conta desse fim de semana, muitos motoristas vão acabar emendando aí o feriado, né? Vai ser um feriadão prolongado para muita gente. Então, por isso, cresce o movimento de veículos nas rodovias aqui do estado, tá? Isso é para que a gente não tenha altos índices de acidentes e principalmente mortos e feridos, né, Thiago? Todo cuidado neste momento é pouco. Se cresce o movimento, o motorista precisa redobrar a atenção. A Manu disse aí que pelo menos 30% da movimentação aí deve aumentar nesse feriado prolongado. Agora, Manu, o motorista precisa ter cuidado realmente ali. Se quer chegar antes, sai mais cedo de casa. Eu sempre costumo dizer que viagem boa é aquela que termina bem, não é isso? Saia mais cedo de casa, tenha responsabilidade no trânsito, você e a sua família. Obrigado, Manu. Valeu! A gente continua o nosso giro, mas antes eu quero te contar que 2 pessoas morreram em 2 acidentes graves registrados em rodovias federais que cortam o estado. Quem está com esse assunto é o Thiago Costa, que vai nos contar como foram esses acidentes. Ei, Thiago, 12:02, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde para todos que acompanham a gente. Olha, o primeiro acidente aconteceu por volta de 3 horas da tarde de ontem, ali na BR-153, no quilômetro 257, próximo ao município de São Luís do Norte. Esse acidente envolveu um caminhão bitrem e um carro. O motorista do carro, um idoso, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Uma outra pessoa que estava no carro, uma mulher também idosa, foi levada consciente para o hospital
hospital de Goianésia. Como o nome dessa vítima não foi divulgado, nós não conseguimos atualizar o estado de saúde dessa vítima. O motorista do caminhão não teve ferimentos. Por volta das 5 horas da tarde, 2 horas depois, ali na BR-414, entre os municípios de Dois Irmãos e Cocalzinho de Goiás, um homem de 35 anos morreu depois que bateu a motocicleta em uma caminhonete. A suspeita da polícia é que esse piloto da moto de 35 anos estava embriagado no momento do acidente e já existe a confirmação, Tiago, que ele não tinha CNH, ele não poderia estar dirigindo. Infelizmente, perdeu a vida nesse acidente um dia antes de quando começa a operação nas BRs, nas rodovias que cortam o estado, agora desse feriadão que você acabou de falar, né? Redobrar a atenção para que não aconteçam essas tragédias. Tiago, volto com você no estúdio. Exatamente isso, e triste a gente ter que divulgar um acidente como esse ali, na imprudência, enfim, a polícia vai investigar o que aconteceu. Fato é que vidas foram perdidas aí, não é isso, Tiago? Obrigado por sua participação, até mais.